Terça-feira, 28 de janeiro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta terça-feira celebramos a memória de Santo Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja, e a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 31 a 35. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Meu querido irmão, minha querida irmã, como o povo se reunia à volta de Jesus, não é fácil para sua mãe e seus irmãos chegar até ele. O uso linguístico hebreu e aramaico aplicava o termo irmão aos primos e parentes próximos. Quando o povo avisa disso, Jesus pergunta: quem são minha mãe e meus irmãos? E passando a olhar em volta, disse: esses são minha mãe e os meus irmãos. O que cumpre a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã, minha mãe. Na resposta de Jesus à sua própria pergunta, não há menosprezo por sua mãe Maria, nem desinteresse pela sua família. Antes, evidencia-se a prioridade que deve ter o reino de Deus, inclusive sobre os vínculos familiares. Escutamos um eco daquelas outras palavras de Cristo: se alguém quer vir comigo e não deixa de lado seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, os seus irmãos e irmãs, e inclusive a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Jesus, ao proclamar familiar seu todo o que cumpre a vontade de Deus, muito longe de rejeitar a sua mãe Maria, está exaltando-a, porque ela foi a primeira que cumpriu a vontade de Deus na sua vida com o seu sim inicial e definitivo. Cristo, ao abrir o círculo do parentesco com ele, fundado nos valores do reino, que são superiores aos laços da carne e do sangue, está afirmando a união perfeita que existe entre ele e sua mãe, por dois motivos: os vínculos de sangue e a convergência sem discrepância no espírito do reino. A nova família de Jesus, mais que em razões de carne e sangue, tem os seus fundamentos, portanto, na obediência a Deus, Pai comum da família humana. Assim, o demonstrou Jesus também noutro episódio da sua vida, quando Maria e José procuraram, angustiados, o menino que julgam perdido. Ao encontrá-lo no templo, ele lhes diz: por que me procuráveis? Não sabias que devo estar na casa de meu pai? Segundo Jesus, deve prevalecer sua condição filial e a obediência de seu pai, Deus, sobre a autoridade paterna e as relações familiares. A resposta de Cristo em ambos os casos corresponde à atitude de quem, ao entrar no mundo, disse: eis que venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Por isso pôde afirmar mais tarde: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Não há dúvida, Cristo relativizou os vínculos familiares a partir da perspectiva do reino. Embora tenha aceito a família como meio ambiental da sua encarnação na raça humana, nem por isso deixou de questionar o perigo do absolutismo familiar e dos vínculos de parentesco perante a opção primordial pelo reino de Deus e o serviço ao mesmo, perante o seu próprio seguimento e a primazia da vontade de Deus expressa em sua palavra. O desapego de Jesus, no que respeita à sua família natural, é, pois, teológico mais que afetivo. Tanto o sistema religioso como a sociedade, com o seu direito civil, tendem a fazer da família um absoluto, estabelecendo como sagrados os vínculos que nela se criam. Mas o Evangelho relativiza a instituição familiar no tocante à resposta da pessoa a Deus. O homem e a mulher, a criança e o jovem, abrem-se mediante a fé a outras relações que superam as meramente familiares, do mesmo modo que na sua evolução social, os adolescentes e os jovens se abrem a outras influências extrafamiliares, a cultura e ideias, estudos e amizades. Por fim, rezemos.
Nós te damos graças, Deus, nosso Pai, por nos admitires na tua família, que é a de Jesus, nosso irmão mais velho. Ele veio cumprir a tua vontade e realizou-a sempre. Obrigado, Pai, porque nos dás o teu espírito de adoção e nos torna filhos teus e irmãos de todos os homens. Obrigado porque nos deste uma família que nos acolheu. Obrigado porque nos ofereceste uma nova mãe, Maria, a servidora fiel do teu desígnio de salvação humana. Obrigado pelo pão familiar da Eucaristia. Obrigado porque Cristo nos ensinou a rezar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.